Boa noite, é um prazer estar aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor com vocês. Essa semana eu estava pensando que num mundo onde sempre o eu vem na frente e os outros ficam sempre para segundo plano, nós temos que nos lembrar e ter em mente sempre que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Cante essa música comigo se você souber. Pare um minuto, olhe ao seu redor. Perdemos tanto com medo de sorrir. Porque há tão pouca emoção. Se um sorriso amigo faz outro existir, é tempo de se estender a mão, pois buscamos juntos a mesma solução. Devemos desanimar. Um mundo melhor só depende de nós. Dê o seu melhor. Isso é o que Deus quer. Alguém feliz e alguém também fará por você. Pessoas vão sem direção, nenhum ombro amigo, pouco de atenção, mas devemos ver com o coração que dar é bem melhor que receber. Dê o seu melhor. Deus quer. Faça alguém feliz, e alguém também fará por você. Cante. Isso é o que Deus quer. Deus quer. Faça alguém feliz e alguém também fará por você. Agora olha para a pessoa mais bonita que tiver do seu lado aí e fala para ela o seguinte, ó, canta com ela. E Jesus já fez por você. Dê o seu melhor. Amém. Que nós possamos a cada dia dar o nosso melhor. Amém. Se nós vivemos uma vida de dificuldades e a tempestade chegou na sua vida essa semana, se você teve um problema,
você precisa da mão de Deus para se reerguer. Confie, porque Ele nunca vai desamparar você. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar por sobre as águas. Oh, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia. Cantei então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga tuas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia. Louve. Aleluia. Aleluia.
Boa noite, tudo bem com vocês? Estamos muito felizes por sua presença aqui conosco e esperamos que vocês se sintam muito bem em nossa companhia. Também um abraço especial a vocês que estão aí do outro lado da tela, nos acompanhando pela internet, pela televisão. Obrigado pela sua audiência. Essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia, que existe para buscarmos juntos a cada semana uma experiência real com Deus. E eu aproveito para lembrar a vocês que as séries apresentadas aqui na Nova Semente estão disponíveis através do nosso site www.novasemente.org. E lá você pode assistir gratuitamente as programações anteriores, baixar em seu dispositivo móvel o nosso podcast. E se você preferir, pode adquirir também as séries em DVD e presentear amigos, parentes. Para isso, basta ou visitar a nossa loja física aqui à saída, ou então acessar a nossa loja virtual e conhecer o material que nós temos lá. Estamos apresentando aqui a série A Grande Virada, que busca uma reflexão sobre como enfrentar mudanças em nossa vida. E nas semanas anteriores, nós falamos sobre a busca por maturidade e por confiança. Já o nosso tema de hoje é sobre em busca de vida. E para isso eu queria abrir com uma pergunta importante para a sua reflexão. Qual foi a última vez em que você refletiu sobre a sua qualidade de vida? Se você já fez isso alguma vez, como é que você se autoavaliou? Tudo bem? Tá ótima? Não tão bem assim? Quais foram os resultados? Saiba que nos últimos 30 anos, o tema da qualidade de vida tem sido muito importante para a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Uma vez que a qualidade de vida está diretamente ligada ao bem-estar físico, mental e espiritual do indivíduo. Em outras palavras, não dá para pensar em saúde, que é o interesse da Organização Mundial de Saúde, sem ter uma visão holística, uma visão completa da experiência humana. Cada ser humano precisa de mais coisas além de médicos e hospitais para ser saudável, para o seu bem-estar. E numa parceria que a Organização Mundial da Saúde fez com a Escola de Saúde Pública da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, foi desenvolvido um formulário sobre qualidade de vida, com aproximadamente 100 tópicos que abrangem diversos aspectos bem gerais da vida e, além disso, mais 32 questões especificamente sobre espiritualidade, religiosidade e crenças pessoais e o impacto que isso tudo tem na sua e na minha qualidade de vida. Recomendo você entre no site da OMS, procure esses formulários, você vai gastar um tempinho ali, mas você consegue pelo menos ter uma ideia de como é que você está vivendo. Esses índices são importantes. Por exemplo, o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, ele busca avaliar também uma série de fatores que vão contribuir para o bem-estar coletivo, né, de um determinado povo numa determinada localidade. E entre os diversos aspectos que esse índice trabalha, estão ali fatores econômicos, as relações sociais, relações familiares. São aspectos da vida que contribuem para o todo. Talvez seja por esta e, quem sabe, outras razões, que Jesus tenha feito a seguinte declaração nos Evangelhos. Ele disse: "Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente." A complexidade da experiência humana exige um olhar também complexo sobre a qualidade de vida. E se enfrentamos dificuldades em um determinado aspecto da vida, é possível experimentar uma desordem sistêmica comprometendo a nossa qualidade da vida em diversos outros aspectos. Por isso, compreender essa interdependência dos vários aspectos da experiência humana é fundamental para evitarmos problemas desnecessários, ou mesmo em como lidar com os problemas que nós enfrentamos hoje, em busca de solução e de uma vida em plenitude. Eu não sei se você tem algum hobby, eu gosto muito de manualidades. Nem sempre tenho tanto tempo assim para consertar as coisas, mas gosto de mexer, de ver como as coisas funcionam, de tentar consertar algumas coisas. E eu me lembro quando eu tinha 15 anos, a minha avó me pediu uma ajuda. Ela tinha um freezer velho que havia enferrujado e a dobradiça já não segurava mais e precisava consertar. E aí eu fui atrás, como é que pode consertar isso? E aí eu descobri um negócio
que era novidade para mim com 15 anos. Chamava massa plástica. Você tirava a ferrugem da onde estava e aí você reconstituía a peça com a massa plástica. Aí eu fui, comprei na loja de material de construção e ela vinha um pote com a massa plástica e vinha um outro frasco bem menor que você deveria pingar algumas gotas na quantidade exata de massa que você ia utilizar e esse líquido ia produzir uma transformação, uma reação química naquela massa. A massa é muito parecida com massa de modelar, mas ela precisava secar e endurecer para ela dar o suporte para o objeto que ia ser consertado. E algumas gotas desse catalisador disparavam um processo químico, uma reação, que ia fazer com que essa massa modelável se transformasse numa massa rígida. E é impressionante a proporção. Apenas poucas gotas, numa quantidade grande de massa, e tudo mudava. Às vezes os problemas da nossa vida são dessa maneira. Algo que a gente nem dava tanta importância, traz efeitos que a gente não imaginava sobre a nossa vida, sobre a nossa qualidade de vida. Nós encontramos na Bíblia uma personagem que, ao enfrentar um problema, se deparou com a complexidade do sofrimento na experiência humana, comprometendo a sua qualidade de vida. O nome dessa mulher não é mencionado na Bíblia, mas a sua dor representa a de muitas outras pessoas ao longo da história humana. E a Bíblia registra a experiência dessa mulher assim: uma grande multidão o seguia, a Jesus, e o comprimia. E estava ali uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Veja que o texto fala sobre o padecimento ou o sofrimento que a mulher enfrentara ao longo de 12 anos. E como o efeito de um fator da qualidade de vida, nesse caso a saúde, lhe acarretou outros problemas. E eu queria compartilhar com vocês algumas razões pelas quais o sofrimento humano pode ser tão difícil de ser enfrentado e como é possível encontrar ou formar recursos para enfrentar o sofrimento. Eu queria falar sobre quando o sofrimento humano esgota os recursos e começar pelos recursos das reservas financeiras. Há um texto na Bíblia que deixa uma orientação para nós. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Você sabe muito bem disso, que é importante termos reservas financeiras. Quando nós enfrentamos crises, estas reservas serão extremamente úteis. Os especialistas, economistas, finanças pessoais sugerem que mensalmente separemos de 10 a 15% do nosso orçamento para emergências. Ter uma poupança para essa finalidade, de acordo com a Bíblia e de acordo com os especialistas, é sinal de sensatez. Nenhum de nós sabe quando e quanto teremos de dispor em situações de emergência. Por isso é necessário formar essa reserva. Imagine quando os problemas acontecem na nossa vida e não temos nenhum tipo de recurso financeiro disponível para enfrentar essas situações. Você vai chegar à conclusão comigo de que, com certeza, o sofrimento vai ser muito maior pela falta de recursos financeiros. Por outro lado, determinadas situações têm o potencial de consumir todo o nosso dinheiro. Alguns tipos de tratamento de saúde de muita gravidade ou de longa duração podem trazer muitos problemas financeiros, e quem já enfrentou algo assim em família sabe do que eu estou falando. Acidentes que causem perdas materiais, roubos, sequestros e até mesmo golpes financeiros. Eu me lembro uma vez um casal me chamou para um momento de oração, queria agradecer a Deus porque eles tinham terminado um período de recuperação de um golpe financeiro que eles sofreram. Alguém se aproximou, ofereceu a eles um empréstimo, na verdade um investimento financeiro, e só mais tarde, depois de alguns depósitos, é que eles perceberam que se tratava de um golpe. A pessoa desapareceu com todo o dinheiro. Reserva de algum tempo de dedicação, em poucos encontros, havia tudo ido embora. Problemas familiares, problemas emocionais, problemas espirituais, tudo isso pode decorrer de não termos ou perdermos nossas reservas financeiras.
A mulher da história de Jesus perdeu todo o seu dinheiro em busca de cura. E a sua situação só ficou pior ao final de todo o tratamento. Agora ela tinha um problema de saúde e tinha um problema financeiro. O sentimento de insegurança financeira tem sido a causa de inúmeros divórcios, por exemplo. Algumas pessoas sentem uma angústia tão grande quando enfrentam problemas financeiros. Temos notícias de pessoas que cometeram suicídio quando se depararam com a falência. O esgotamento dos nossos recursos financeiros tem um potencial muito grande para acabar com a nossa qualidade de vida e com o nosso bem-estar pessoal e familiar. Lembre-se, o sofrimento humano tem o potencial de esgotar os nossos recursos financeiros. Mas não somente isso, também das nossas reservas sociais. Sempre que nós enfrentamos qualquer tipo de adversidade, também estamos sujeitos a comprometer as nossas reservas sociais. Alguns dos nossos relacionamentos podem ser prejudicados por causa disso. Ouça o relato dessa experiência, registrada na Bíblia. Meus amigos, parentes e conhecidos se afastam de mim com medo da minha doença. Já ouviu falar de alguma história assim? Infelizmente, essa é uma situação que não é tão incomum assim. Muitas pessoas têm dificuldade em conviver com o sofrimento do outro. Algumas vezes se afastam por não saber o que dizer. Não querem desanimar quem está com problemas. Então, por não saberem lidar com o problema da pessoa, se afastam. Outras vezes há o medo de comprometer-se demais com o sofrimento do outro. Prefiro não sofrer junto. Tomo distância. Não tendo estrutura emocional para lidar com o problema, se afasta de quem sofre por não conseguir oferecer o devido apoio. E ainda tem aqueles que têm medo de pegar o problema do outro. Seja uma doença ou outra coisa qualquer, não, se eu me associar, vai sobrar para mim. Portanto, o sofrimento humano tem o poder de esgotar as reservas sociais de alguém. Inúmeras pessoas sofrem hoje de solidão. Não tem a quem recorrer para compartilhar seus problemas. Eu fiquei muito feliz quando conheci um projeto. Alguns dos jovens da nossa comunidade participaram, junto com jovens de outras comunidades. Projeto Desabafa. Algo muito simples. Cartazes dizendo, eu quero ouvir você, pode falar comigo. E algumas banquetas em alguns lugares aqui na Avenida Paulista. E impressionante o número de pessoas que simplesmente parava para conversar com um total desconhecido. E os assuntos eram os mais diversos. Desde alguém que realmente gosta de conhecer uma nova pessoa e queria só conversar, até pessoas que disseram, olha, eu precisava de alguém que estivesse disposto a ler as páginas negras da minha história. Não estou conseguindo lidar sozinho com os meus problemas. Obrigado por me ouvir. Para você não chegar a uma situação limite como essa, uma dica muito importante: cultive boas e profundas amizades. Esteja ao lado das pessoas quando elas enfrentam problemas. E quando você precisar, com certeza elas estarão lá. Ninguém se esquece de receber amizade num momento de dificuldade. A Bíblia diz o seguinte: porque se caem, um levanta o outro. Mas o que será de alguém que cai sem ter um companheiro para levantá-lo? O poder de uma amizade real. Também é importante dizer que é bom quando temos na nossa família profundas amizades, com toda certeza. Mas saiba que é necessário termos amigos genuínos e de confiança fora do círculo familiar. Por que isso? Porque em algumas situações em que a família se vê na mesma situação que você, um amigo de fora poderá oferecer um conselho ou uma perspectiva diferente do problema. Ele não está envolvido. Por isso a Bíblia nos recomenda: não despreze seus amigos, nem os amigos do seu pai. Uma boa amizade vale muito nas horas difíceis. Se você tem um bom amigo próximo de você, não precisará depender de parentes distantes. Porque às vezes os de perto não têm condições de ajudar você. Nesse sentido, se você não construir intimidade em suas amizades, ter um amigo próximo de você, você não terá coragem de pedir ajuda ou de desabafar quando realmente precisar, porque era um relacionamento superficial.
Algumas pessoas esperam que os amigos adivinhem quais são os seus problemas. Outros ainda preferem esconder dos amigos com medo de que eles se afastem ou sintam pena da sua situação. O resultado disso? Sofrem sozinhos. Lembre-se, o sofrimento humano tem o poder de esgotar nossas reservas financeiras e nossas reservas sociais. Mas, além disso, pode também comprometer nossas reservas familiares. Poucas relações são tão intensas quanto as relações familiares. Laços de sangue, afetividade, o comprometimento que nós encontramos na família são extremamente poderosos. Mas não se enganem, mesmo esses recursos também podem ser muito afetados pelo sofrimento, por situações adversas na vida. É comprovado que determinadas situações, como doenças graves, algum tipo de dependência química, forte depressão, afetam grandemente os familiares. Chamamos essas pessoas de codependentes. Eu me lembro de um rapaz que veio um dia para orar comigo e ele dizia: olha, eu recebi um diagnóstico que eu estou com muita dificuldade de lidar com ele. Uma doença degenerativa, não tenho uma expectativa de vida muito grande, mas eu estou assustado, pastor. Eu é que estou para morrer e minha mulher que não aguentou o tranco, saiu de casa. Provavelmente não tinham mais recursos emocionais para lidar com aquela situação. Por outro lado, a família também pode ser a fonte do sofrimento, do esgotamento das reservas familiares, e outros problemas virão em outras áreas da vida. A Bíblia fala a respeito desse assunto, dizendo: um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça, e uma esposa que vive resmungando é como água que pinga sem parar. Já acordou de noite com a torneira pingando? E isso não é exclusividade das mulheres. Homens também podem ser a fonte dos problemas das mulheres. São mesmo? Belisca aí do lado, se é. Problemas no casamento podem trazer prejuízos infindáveis. Quem aqui pode calcular todos os prejuízos emocionais, financeiros, profissionais, sociais, familiares, que um único divórcio pode trazer na vida de alguém? Por isso, forme bons recursos familiares, pois eles serão úteis quando você tiver de enfrentar as dificuldades da vida. Gaste tempo com seus filhos, com seus pais, com o seu cônjuge. Aprenda a ser atencioso, amorável com as pessoas que fazem parte da sua família. Às vezes tratamos melhor os desconhecidos do que aquelas pessoas que convivem com a gente. A Bíblia olha para a família e Deus diz o seguinte: os filhos que o homem tem durante a sua mocidade são como flechas de um soldado valente, afiadas e prontas para a defesa. Feliz o homem que tem muitos filhos, uma caixa cheia de flechas. Ele terá ajuda quando tiver algum problema com seus inimigos e precisar ir ao tribunal. Poupe, forme recursos familiares sólidos. Uma outra reserva que o sofrimento tende a consumir e que precisamos cuidar bem dela são os recursos físicos e emocionais. Você já ouviu falar sobre depressão? Ao contrário do que normalmente se pensa, os fatores psicológicos e sociais muitas vezes são consequência e não a causa da depressão. E vale ressaltar que o estresse pode precipitar a depressão em pessoas com predisposição que provavelmente é genética. A prevalência, o número de casos numa população da depressão é estimada atualmente em 19%. Fazendo as contas, isso significa que aproximadamente 1 em cada 5 pessoas do mundo apresenta o problema da depressão em algum momento da vida, mais cedo ou mais tarde. E os impactos disso sobre a qualidade de vida e sobre as demais áreas da vida são quase que imediatos. A Bíblia fala sobre essa interligação do que vai na nossa mente, no nosso coração, nas nossas emoções, no nosso corpo, nas seguintes palavras: o coração alegre é bom remédio para o corpo, mas a tristeza na alma acaba com a saúde do homem. E também o coração alegre deixa o rosto mais bonito, e um coração triste tira o ânimo e a disposição de enfrentar a vida. Uma doença como essa, tão comum em nossos dias, tem um impacto fortíssimo, tanto na nossa mente quanto no nosso corpo.
por causa dessa complexidade que é a vida humana. As nossas emoções também podem desencadear problemas físicos, sim. As nossas emoções podem nos causar problemas psicológicos, sim. Por isso, o cuidado com a mente e com as emoções são tão necessários quanto o cuidado com a nossa saúde física. Faça exercícios físicos, tenha um plano de caminhar pelo menos, mas também utilize exercícios mentais. Não perca a oportunidade de memorizar coisas. Aposentar a calculadora do celular para fazer contas simples na hora de pagar as compras no caixa. Faça cálculos, exercite a sua mente, assim como você exercita o seu corpo, para você formar reservas que vão combater os momentos de dificuldade. Lembre-se, nós nos preparamos nos dias bons para enfrentar os dias maus. E uma última reserva que o sofrimento humano desafia são as reservas espirituais. Nós falamos bastante sobre isso na semana passada. Uma série de fatores tendem a desafiar a fé. Eventos inesperados, inexplicáveis, os impossíveis da vida. No entanto, apesar disso, ainda precisamos da fé. A nossa noção de transcendência, de que existe algo maior do que nós mesmos, é a base para trazer o propósito à experiência humana. Deus pode ser uma fonte inesgotável de recursos contra os problemas da vida, os mais diversos problemas, para aquelas pessoas que nutrem a sua fé regularmente. Deus pode ser um recurso. Quando outros tipos de recursos faltarem, ainda assim a fé pode ajudar você. Eu me lembro de uma história que eu ouvi há muito tempo atrás e marcou muito. A história de um alemão que trabalhou durante muitos anos fundando orfanatos na Inglaterra. Johann Georg Ferdinand Miller viveu no século XIX e principalmente na região de Bristol, fundou diversos lares para crianças órfãs. E havia uma particularidade da experiência do George Miller. Ele normalmente não pedia doações regulares para as pessoas. Ele tinha um compromisso com Deus. Ele era um homem muito cristão e ele procurava levar a Deus as necessidades das crianças e dos orfanatos que ele dirigia. E é interessante porque a experiência dele ficou muito bem documentada. As pessoas que faziam doações para o orfanato emitiam recibos e anualmente aquilo entrava no caixa do orfanato e ficava bem registrado. E uma das histórias muito interessantes que mostram como ele fazia uso desse recurso da fé diante dos problemas cotidianos. Era uma manhã, as crianças acordaram no horário normal, mas naquele dia os recursos financeiros do orfanato estavam tão baixos, que George Miller não conseguiu comprar os alimentos para o café da manhã das crianças. Mas ainda assim ele manteve a rotina. As crianças acordaram, se arrumaram, desceram, sentaram-se à mesa e o George convidou-as para orar. Crianças, vamos agradecer a Deus pelo alimento, um alimento que eles não tinham. Passados alguns instantes após a oração, o padeiro bateu a porta. Seu George, tem bastante tempo que eu me dispus a fazer uma doação de pães para os meninos aqui. Mas por uma série de fatores, só hoje eu consegui vir. O senhor aceita esses pães? Mal o padeiro foi embora, o leiteiro chegou. Estamos falando do século XIX. A carroça que transportava leite havia quebrado na entrada do orfanato. E o leiteiro disse, seu George, a carroça quebrou, não vou conseguir resolver esse problema, ela está muito pesada, eu vou perder toda a produção de leite. Se o senhor não se ofende, eu posso deixar esse leite para o senhor usar com as crianças aqui? É óbvio que, como todos os outros, ele fez a sua doação, registrou os recibos e nós temos histórias como essas bem documentadas. Recursos espirituais que dão conta de necessidades reais, físicas. Confiança no poder divino é um grande recurso diante dos reveses da vida. Muitas pessoas têm encontrado na fé conforto e força necessários para enfrentar as páginas obscuras da sua história. Um dos salmos, o salmista abre seu coração dizendo, nas tuas mãos entrego a minha vida,
Tu me salvarás, ó Senhor, porque Tu és Deus fiel. E em outro trecho das Escrituras, portanto, se vocês estiverem sofrendo segundo a vontade divina, continuem a fazer o que é direito, entreguem-se aos cuidados do Deus que criou vocês, pois Ele nunca faltará. Fé, queridos, fé é, sem dúvida, um poderoso recurso. Mas a grande pergunta é como podemos desenvolver fé quando já estamos enfrentando momentos difíceis. Uma coisa é confiar em Deus quando tudo vai bem. Outra, bem diferente, é continuar confiando quando tudo vai mal. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar algumas ideias com vocês essa noite, conselhos que podem ser muito úteis em momentos de dificuldades, para nutrir uma fé durante o sofrimento e que impacte positivamente a nossa qualidade de vida. Precisamos aprender a desenvolver a visão da fé. Se retornarmos à história da mulher com hemorragia, a Bíblia relata o seguinte: ouvindo ela falar de Jesus, dizia: se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Você vê a experiência dessa mulher? Ela ouviu falar de Jesus. Só isso. Ouviu falar de Jesus. Simples. As nossas mais profundas convicções começam assim, de forma simples, ouvindo. Paulo vai mencionar nas Escrituras essa dinâmica da fé com as seguintes palavras. Ele diz: como, porém, eles pedirão a ele que os salve sem crerem nele? E como podem crer nele se nunca ouviram falar dele? E como podem ouvir acerca dele sem que alguém lhes fale? Precisamos dedicar tempo para assuntos espirituais. Eu recomendo a você, leia a Bíblia. Ela é a melhor fonte para desenvolver vida espiritual. Tem sido responsável por nutrir espiritualmente gerações e gerações de cristãos ao longo dos anos. E eu tenho certeza que a sua fé vai crescer ao dedicar tempo à Bíblia, ao ouvir o que Deus tem para falar para você através das páginas do seu livro. E eu queria aproveitar e fazer um convite a você. Se você quer conhecer mais a respeito desse livro, quer ter uma experiência real com Deus através da sua palavra, participe conosco do programa Começos. Muita gente me diz que tem dificuldades para compreender a Bíblia sozinho e sempre me perguntam por onde eu começo, como fazer. E no programa Começos, nós reunimos um grupo de pessoas que querem aprender mais sobre o texto bíblico, como compreendê-lo à luz da história, como ele pode trazer uma mensagem para os nossos dias. E gostaria de deixar esse convite para você também. Participe conosco semanalmente em 3 horários, sábados às 15 horas, segundas-feiras e terças-feiras às 19h30, sempre em edições semanais. Você pode escolher apenas um dos 3 horários para acompanhar o tema. Diversas pessoas que começaram a estudar a Bíblia aprenderam a compreender os planos de Deus, as promessas de Deus e como desenvolver fé. É possível, é um processo, tem que ter um início, mas é possível. Ouvir sobre Jesus é o primeiro passo para desenvolver a sua fé. E se você está aqui hoje, quem sabe pela primeira vez, talvez esteja até passando por um momento difícil da sua vida hoje, eu quero dizer a você, volte. Talvez não seja hoje que os seus problemas serão resolvidos, mas quanto mais você conhecer sobre Jesus Cristo, mais você terá condições de ver onde a fé pode levar você e como encontrar soluções e como encontrar um propósito para a sua vida. Além disso, precisamos aprender a desenvolver o toque da fé, a visão da fé e o toque da fé. Depois de ouvir sobre Jesus, refletir na sua experiência de fé, a mulher tomou uma decisão. Ela agiu. O texto bíblico diz que ela tinha ouvido tudo sobre os maravilhosos milagres que Jesus fazia e foi por isso que veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou nas suas roupas. E aqui está um dos grandes segredos. Todos nós precisamos aprender a assumir riscos. Eu sei que todos nós nos sentimos mais confiantes quando as coisas são como o contraste do preto no branco. Resultado garantido, comprovado, apoio científico.
mas eu preciso dizer para você, nem tudo na vida é assim. Milhares de coisas acontecem todos os dias e que não podem e jamais serão reproduzidas num laboratório científico. E quando as variáveis se tornam cada vez mais infinitas, os tubos de ensaio não são suficientes para cobrir todas as possibilidades da vida humana. E quando a subjetividade do ser humano está diante de nós, descobrimos o valor de dar um voto de confiança, de assumir riscos. Às vezes acertamos, mas nem sempre. Ainda assim, só nos resta arriscar ou não. Chances iguais, 50%. Eu me lembro, há exatos 4 anos atrás, eu estava diante de uma decisão que eu precisava tomar. Eu havia concluído a graduação, já havia trabalhado há alguns anos como pastor, e eu queria prosseguir os meus estudos, queria ingressar no mestrado, concluir minha pós-graduação. E eu estava trabalhando no Rio Grande do Sul, e as melhores opções de retomar os estudos eram aqui em São Paulo. E aí fiz algumas consultas e alguns projetos. Consultei a família, minha esposa, a família maior, alguns amigos, gente da minha confiança, e cheguei à seguinte conclusão: eu devia pedir demissão do meu emprego, da igreja lá no Rio Grande do Sul, me mudar para São Paulo, cursar o mestrado na mesma universidade que eu havia feito a graduação, e depois de 1 ano, continuar o doutorado fora do Brasil. E todos os indicativos diziam que era arriscado, mas era uma boa decisão. O apartamento que a nossa família tinha aqui em São Paulo estava vago, poderíamos ocupá-lo, havia a possibilidade, eu seria aceito pela universidade aqui em São Paulo. Os meus superiores na igreja lá no Rio Grande do Sul me deram o apoio, vai, não vou poder pagar nada para você, mas vai. E oramos e decidimos, vamos, arriscamos. E eu me lembro que saí de lá em julho, na última semana, e no primeiro sábado de agosto, eu conversei com a minha esposa, nós vamos à igreja hoje. E ela imaginava, olha, nós vamos na igreja em que nós íamos antes de fazer a faculdade e tal, vamos rever os amigos, parte da família. E eu disse, não, eu queria conhecer uma igreja nova, eu queria ir até a Nova Semente. Eu só tinha visto uma vez, há muitos anos, no início, no primeiro ano ainda da Nova Semente. Eu queria ir lá, porque eu trabalhei como pastor num centro urbano, Porto Alegre, e eu queria ver como é que eles trabalhavam aqui numa cidade como São Paulo, os desafios da vida urbana. E ela topou e eu vim. Eu conheci o pastor Kleber de uma palestra apenas, e eu me lembro quando ele terminou a mensagem, fui conversar um pouco com ele, conversamos um pouco, me apresentei, e ele me fez uma pergunta, você é pastor? Eu falei, sim, e por algum tempo eu vou estar aqui cursando o mestrado e queria observar aí vocês. E ele falou, então eu preciso falar com você. E me chamou para uma conversa no final da semana. E ele disse que precisava viajar, fazer algumas viagens a trabalho, uma outra ocupação. Me pediu para ajudar aqui em algumas mensagens. E eu me lembro que 1 mês depois dessa primeira conversa, ele me chamou novamente na sala e disse o seguinte, Fabiano, tem uma parte da história que você ainda não sabe. Há meses atrás eu recebi um convite para ter uma outra função além de ser pastor aqui na Nova Semente. Eu vou precisar viajar muito. E eu estava procurando um outro pastor para me auxiliar aqui. E por diversas razões, as escolhas que foram feitas, as entrevistas, não deu certo de ninguém vir. E em julho desse ano, eu me lembro de ter feito uma oração. Deus, eu devo estar fazendo alguma coisa errada. A igreja é sua, então eu vou deixar que o Senhor traga um pastor. No primeiro sábado de agosto, você chegou aqui. E depois de conviver com você essas semanas todas, a gente queria te fazer um convite. Você aceita trabalhar comigo aqui na Nova Semente e me auxiliar no trabalho aqui? Vocês já sabem a resposta, né? Como eu imaginaria os planos de Deus se não dependesse da fé em olhar as situações e confiar que Ele ia cuidar do meu futuro e dos meus caminhos. Nós precisamos aprender a arriscar, a dar passos de fé. Deus não costuma desperdiçar oportunidades para fortalecer a nossa fé. Se você precisa dele, Ele faz questão de ser o seu Deus. Por isso, o próximo passo
é também desenvolver a palavra de fé. O que eu quero dizer com isso? É que depois de ter tocado a roupa de Jesus, aquela mulher percebeu que algo havia acontecido. O relato bíblico diz que realmente, logo que ela tocou nele, a hemorragia parou e ela percebeu que estava curada. E então Jesus disse a ela: filha, a sua fé fez você ficar boa, vá em paz, curada da sua doença. Por palavra da fé, significa aprender a identificar e reconhecer as ações de Deus na nossa vida. É isso que está em jogo aqui. Jesus poderia simplesmente ter deixado a história passada em branco. A mulher era anônima, seu nome não estava escrito no texto bíblico. De acordo com a cultura daquela época, nem era importante saber o nome de uma mulher. Mas ele sabia que a confirmação da cura, o milagre, o reconhecimento por aquela mulher de que de fato ela havia sido curada, ia ser fundamental para as próximas lutas e dificuldades que ela tivesse que enfrentar. E é assim com a gente também. A nossa fé é mais bem nutrida quando reconhecemos que as providências de Deus, em nossa própria experiência, de fato aconteceram. No fundo, só existem duas formas de enxergarmos a vida. Ou tudo é um milagre, ou nada é. E quando desenvolvemos a percepção espiritual da fé, aprendemos a observar a ação de Deus na nossa vida. Dia a dia, as promessas de Deus vão ficando cada vez mais claras para nós e a nossa fé vai ser desenvolvida porque percebemos Deus agir. Como é que você acha que eu me sinto hoje, depois da experiência que eu tive, quando tenho que enfrentar novos desafios? Sempre que eu me lembro como Deus conduziu a minha vida, eu tiro daí forças para esperar a providência divina para os próximos passos. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, confirmando as ações dele na nossa vida, fortalecendo a nossa fé. E o último passo que eu queria compartilhar com vocês hoje, para desenvolver a fé em meio aos problemas da vida, precisamos desenvolver a força da fé. Por vezes a nossa fé vai ser desafiada, seremos desafiados a continuar esperando, confiando em Deus. E definitivamente nós não temos controle sobre o tempo de Deus. Muitas vezes é comum pensarmos que já suportamos demais a aflição, a dor, e nestes momentos nós podemos descobrir que esperar um pouco mais, confiar um pouco mais, tornará a nossa fé mais forte e nos proporcionará paz e vida quando as grandes tempestades realmente caírem na nossa vida. Esperar um pouco mais, suportar um pouco mais. A Bíblia nos aconselha: eis porque nunca desanimamos. Embora os nossos corpos vão morrendo, a força interior que temos no Senhor vai crescendo dia a dia. Estes nossos sofrimentos e aflições, afinal de contas, são bem pequenos e não durarão muito tempo. Entretanto, este curto tempo de angústia resultará na mais rica bênção de Deus sobre nós, para todo sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, as dificuldades que nos rodeiam, mas olhamos para frente, para as alegrias do céu que nós ainda não vimos. As aflições logo desaparecerão, mas alegrias futuras durarão eternamente. Eu preciso dizer para você que a dor tem os seus benefícios. E é assim que a nossa fé pode ser fortalecida. Deixa eu ilustrar isso de maneira prática para você. Porque quando encostamos nossa mão numa chama de fogo, imediatamente puxamos o braço? A dor nos alerta do perigo. O que aconteceria se não sentíssemos dor? O que acontece com alguém que tem hanseníase, a doença que nos tempos bíblicos tinha o nome de lepra. A pessoa não percebe mais, não sente mais a dor. Ficaria com a mão na chama e não perceberia. A dor tem os seus benefícios. Enfrentar dificuldades, provações, situações adversas, nos ajuda a nos tornar mais fortes, principalmente em nossa confiança em Deus. Existem situações que são transitórias, outras que são permanentes, mas em todas elas é impressionante o que a capacidade de seguir em frente pode trazer de benefícios para a nossa vida, principalmente as lições de fé no cuidado e na providência de Deus.
Eu queria voltar à história daquela mulher. No dia em que ela vai ter o seu encontro com Jesus, Jesus está chegando de viagem. E ele tem um primeiro encontro antes de encontrar-se com a mulher. É um homem muito importante, chefe da sinagoga daquela cidadezinha, seu nome é Jairo. Ele procura Jesus e diz: Senhor, eu tenho uma filha de 12 anos, mas eu nem sei se ela está viva nesse momento, porque eu saí de casa para vir te encontrar e ela estava à beira da morte. Se ainda houver tempo, o Senhor poderia curar a minha filha? Prontamente Jesus olha para aquele homem e diz: eu vou na sua casa, eu vou curar a sua filha. E enquanto Jesus se põe em caminho da casa daquela menina de 12 anos, uma outra mulher, que por 12 anos havia sofrido da sua doença, toca Jesus Cristo. Perceba que elas têm algumas coisas em comum. Ambas enfrentam o sofrimento, uma numa fase mais madura, outra ainda no início da vida. Mas por 12 anos há o sofrimento. Enquanto Jesus termina de reconhecer o toque de fé daquela mulher, os empregados de Jairo chegam e dizem: Senhor, a notícia não é boa, sua filha morreu. Acho que nem adianta mais incomodar o mestre. Há tantas pessoas para ele curar, tantas pessoas para ele ajudar. Infelizmente, para sua filha, foi tarde demais. O que acontece quando a nossa fé sofre um golpe como esse? Qual a nossa reação? Qual o sentimento que toma conta da gente? A nossa visão tumultuada de tudo o que vai ficar fora do lugar desse momento em diante. Jesus leu todos esses pensamentos no coração daquele homem. E num olhar sincero e profundo, Jesus olha para aquele homem e, não fazendo caso do que os empregados dele disseram, Jesus olha para o dirigente da sinagoga e diz: não tenha medo, tão somente creia. Você está vivendo um momento de insegurança e medo? Quem sabe não consegue enxergar além das lágrimas e da dor deste momento? Parece que a esperança some no ar. Não lhe restam mais forças para seguir em frente. Você precisa crer nas palavras de Jesus. Não tenha medo. A diferença entre o hoje e o amanhã estão nestas simples palavras: não tenha medo. Todos nós estamos representados naquelas duas mulheres. 12 é o número bíblico da plenitude, da totalidade. E para toda a nossa dor, Deus tem plenitude de cura. Todos nós buscamos vida, todos nós ansiamos por qualidade de vida, mas só Deus nos oferece plenitude de vida. Apenas Ele pode conduzir você pela mão, através da sua dor, e diante das cenas mais difíceis, trazer de volta a vida onde parece que não há mais. E eu te pergunto, qual a sua decisão? Hoje você precisa dar um passo de fé e dizer: Senhor, eu creio em Ti. Bom Deus, eu não conheço a realidade das pessoas que estão aqui. Alguns estão, quem sabe, vivendo os melhores momentos da sua vida. Nos dê sabedoria, Senhor, para nos prepararmos para os momentos ruins, porque um dia eles chegarão. Nos dê sabedoria para formarmos reservas espirituais, materiais, relacionais, para enfrentarmos as dificuldades no dia que elas vierem. Não nos permita, Senhor, do alto da nossa arrogância, acharmos que somos suficientes para gerenciar os nossos recursos conquistados à nossa própria força.
e enfrentarmos as dificuldades sozinhos. Nos ajuda a crescer em fé. Mas se por acaso há alguém aqui hoje que de fato não consegue enxergar além das suas lágrimas, vive, quem sabe, um dos piores momentos da sua experiência e não sabe de onde encontrar forças, fortalece a fé destes teus filhos. Dá-lhes a oportunidade de em ti encontrarem os recursos necessários para passarem por esse momento de suas vidas e, ensinados por ti, se prepararem para as provas que enfrentarão no futuro. Enquanto estivermos aqui, ouvimos das palavras de Jesus: sempre enfrentaremos dificuldades, mas podemos ser corajosos, porque Ele já venceu, nós podemos vencer também. Cuida da nossa fé e nos traz a vida que tanto precisamos e que apenas o Senhor tem para oferecer para nós. É a nossa oração, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém.